Olá, pessoal! Eu sou a professora Daniela. Estaremos juntos hoje no Conexão Escola para a nossa aula de Matemática Integrada às Ciências para as primeiras séries da EAJA. O tema da nossa aula de hoje será sustentabilidade. Então, sustentabilidade, eu colaboro? Sustentabilidade, reciclagem, reutilização são termos utilizados frequentemente nas últimas décadas e, sem dúvida, são bastante relevantes, pois dizem respeito, estão associados à sobrevivência de nossa espécie e do nosso planeta. No entanto, nem sempre conseguimos associar a prática da sustentabilidade ao nosso cotidiano. Na aula de hoje, veremos como, através de atitudes simples, podemos dar nossa contribuição. Então, o que é sustentabilidade? O termo sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável está associado à harmonia entre a natureza e os empreendimentos humanos. A utilização dos recursos naturais de forma predatória e, por consequência, a escassez desses recursos e os desequilíbrios ambientais fizeram com que o homem começasse a repensar suas atitudes e refletir sobre estratégias para manter a harmonia entre o desenvolvimento e o meio ambiente natural, a fim de evitar um colapso no nosso planeta. Então, nós falamos sobre recursos, mas quem são esses recursos naturais? Primeiro, os recursos naturais, eles podem ser classificados como recursos naturais renováveis ou não renováveis. O que são os recursos naturais renováveis? Primeiro, a natureza, ela tem uma capacidade de regeneração muito importante. Ela consegue se regenerar no intervalo de tempo, no caso dos recursos naturais renováveis, num intervalo de tempo relativamente pequeno. O que são esses recursos que a natureza repõe naturalmente nesse intervalo de tempo pequeno? O solo, as águas, as próprias florestas. No entanto, quando o homem os consome de forma acelerada, impedindo sua renovação, eles tendem a serem esgotados também. Então, mesmo os recursos renováveis, as fontes renováveis, elas também podem se esgotar. Nessas imagens, nós temos aí uma praia, o oceano, uma praia que está aí repleta, você pode perceber que ela está repleta de lixo, de poluição. É importante nós lembrarmos que os oceanos recebem uma quantidade de lixo enorme por depósito inadequado de resíduos urbanos, no caso, o esgoto, que é lançado nos rios e, por consequência, cai no mar, e do mercado industrial também. O mercado industrial, então, isso ainda fica fica mais grave, porque trata-se de elementos químicos, elementos tóxicos. Descarte de resíduos pela navegação comercial e turística também são responsáveis, e a atividade desregrada dos próprios turistas que frequentam as praias. Qual que é a consequência disso? Primeiro, a morte dos animais marinhos. Vocês veem na mídia, constantemente aparecerem vários animais do ambiente marinho asfixiados e mortos pela poluição que é colocada no mar. Além disso, problemas gerais para o meio ambiente são causados, porque as algas marinhas, os plânctons, eles são responsáveis pela produção de oxigênio, grande parte do oxigênio que nós precisamos. Então, se as algas marinhas, os plânctons estão contaminados ou mortos, eles não irão produzir esse oxigênio, Além da contaminação de peixes, o que interfere diretamente nas atividades de pesca, por exemplo,
e é na própria alimentação humana, que pode consumir, por exemplo, um pescado que esteja contaminado. Na outra figura, você percebe aí também, né, um exemplo de degradação da natureza, que seria um desmatamento. O desmatamento, ele traz imensos problemas ambientais também. No ano passado, nós presenciamos, todos viram na mídia o que aconteceu nas queimadas, especialmente do Pantanal. Nós vimos uma degradação do habitat de vários animais. Então, uma das consequências do desmatamento é essa degradação do habitat de vários animais. A erosão do solo, a perda da biodiversidade e principalmente as mudanças climáticas, que também estão associadas a queimadas e a desmatamento. Na realidade, as árvores, né, elas absorvem grande parte do gás carbônico da atmosfera. Então, se nós cortamos as árvores, nós estamos contribuindo para o efeito estufa. Além do mais, quando ocorrem as queimadas especificamente, esse gás carbônico é liberado na atmosfera. Então, além de estarmos cortando as árvores que absorvem esse gás, quando nós queimamos as florestas, as árvores, é lançado gás carbônico na atmosfera. Então, isso são efeitos graves, tanto de aumento do efeito estufa, quanto a diminuição, por exemplo, da umidade do ar, o que vai, né, alterar totalmente o regime de chuvas. Então, é importante nós termos clareza que mesmo as fontes renováveis, elas também se esgotam, se elas não forem utilizadas com responsabilidade. Agora vamos ver os recursos naturais não renováveis. Os não renováveis é o contrário dos anteriores. A natureza não consegue repor esses elementos. Uma vez retirados, então eles não serão repostos pela natureza. Exemplos disso são os minérios em geral, né? Ferro, ouro, cobre, prata, e os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, tá? Nas imagens, nós temos aí, primeira imagem, uma máquina, né, de uma mineradora de ferro. E na segunda imagem, nós temos aí uma plataforma de retirada de petróleo. Ambas, no caso, elas ficam no mar, as plataformas. Tanto o fato dos recursos não renováveis não serem repostos na natureza tem uma implicância importante também, não só no fato deles não se renovarem, e sim no fato de que a própria atividade de extração desses recursos, elas causam impactos ambientais muito grandes. Fora quando ocorrem tragédias, como a que a gente recentemente presenciou, né, em Mariana, em Brumadinho, no caso da mineradora, que foi a barragem foi rompida e todos nós vimos a tragédia, que foi a consequência disso tudo. E então, pessoal, como que eu posso contribuir? Tendo consciência de todo esse cenário. Então, são atitudes simples, como, por exemplo, economizar água e energia elétrica, utilizar a energia, lâmpadas acesas, aparelhos eletrônicos apenas quando necessário. Reutilizar a água, por exemplo, reutilizar a água da máquina de lavar ou captar a água da chuva. Reciclar seu lixo, impedir que cada vez menos resíduos sólidos vão parar lá nos oceanos. Consuma de forma consciente. Consumir de forma consciente significa não comprar por impulso, e sim apenas o que é necessário. E um muito importante, pessoal,
cobre das autoridades o cuidado com o meio ambiente. Nós, cidadãos, podemos colaborar, mas nós temos nossas limitações quanto às nossas ações. As autoridades, elas têm mais poder e capacidade de cobrar das empresas e da sociedade em geral sobre o cuidado maior com o meio ambiente. Tá, agora é com você. Após assistir um vídeo, a Vitória, né, sobre economia doméstica, sustentabilidade, ela resolveu tomar certas atitudes. Diminuiu o seu tempo no banho, passou a reutilizar a água da máquina de lavar para lavar ambientes, reduziu a frequência com que ligava o ferro de passar, manteve luzes acesas somente quando necessário. Como resultado, a conta dela, que era de água de R$ 85, foi para R$ 62. E a conta de energia elétrica, que era R$ 190, foi para R$ 155. Então, eu gostaria que você calculasse quanto de economia, qual o total economizado pela Vitória. No caso aí, basta realizar uma subtração desses valores. Tenho certeza que quando você fizer esses cálculos, você vai ver que o comportamento, a mudança de comportamento da Vitória valeu muito a pena. Eu trago para vocês também essa tabela com decomposição de materiais. Lembrem-se que essas atividades também estão disponíveis no portal. Então vejam elas com mais calma e no seu tempo depois, posteriormente. Por exemplo, pessoal, na tabela aí você vê que a borracha ela tem tempo indeterminado de decomposição. O vidro, mais de 1000 anos. Plástico, mais de 400 anos. E assim por diante. É importante que você depois analise essa tabela. E é isso. Na aula de hoje, nós trabalhamos conceitos, o que é sustentabilidade, recursos renováveis e não renováveis e como fazer a minha parte. Esses foram os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento trabalhados na aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima! A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.